Pessoal, a gente tá fazendo uma votação. Quem vota pra quem começar a célula? Tá bonito, Fernando. Você viu? Sim. Ai. Dá boa noite pra ninguém, amor. Boa noite, ninguém. Apareceu aí que tá no da igreja? Porque vai que eu botei no meu, né? Foi mal. Ah, apareceu. A Stephanie e... Pois é. Tá na da igreja. Moisés, muda essa foto. Tá Me empresta aí. Calma. Falta só essa cor. Vai, como que eu te ensinei? Vai, amor. Não, amor, pode ir. Não, amor, vai. Não, eu vou passar aqui pra mim. Vida, me empresta o afinador. Amor. Eu vou passar pra ela Não aqui. tem esse aqui. Eu vou pôr aqui no Google. Vai, Vitor. Lê um versículo pra nós começar. Vai, Fernando. Nossa. Cartão. Boa noite, pessoal. Oi, gente. Aninha, eu acho que não tá no negócio de comentário. Você quer puxar lá? Não sei fazer. O que, amorzinho? Vai passar o link pra mim, eu não sei fazer. Onde é que eu pego aqui o link? Eu já ponho, mãe. Vai, calma aí. Pode começar? Pode. Já Graça e começou. paz, galera. Tudo bom? Uma alegria ter todos vocês aí já conosco. Daqui a pouco vai chegar mais gente. E quero convidar todos aí a abrir a Bíblia lá no Salmos 23. Vamos ler esses salmos. Quero convidar todos aí a como o nosso pastor fala aí, ó, dá um joinha aí, acena aí, quem já tá aí. Salmos, capítulo 23. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes, e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro com a morte, eu não temerei medo de nada, pois Tu é o Senhor Deus e está comigo. Tu me proteges e me diriges. Prepares-me um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enche o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e a tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Esse salmo aí é muito interessante, muito conhecido também, né? Todo mundo já deve ter escutado. E... 20 anos, Lucas? E nesse momento de que a gente tá aí nessa, queira ou não queira, no momento de pandemia, a gente tem que ter a certeza nos nossos corações que Deus ele sempre está conosco. E eu já falei uma vez, eu insisto em falar que a gente tem que aprender a entender que Deus está no controle, que na nossa lógica humana a gente não consegue entender tudo que está acontecendo, mas tudo tem um propósito, está tudo debaixo da cobertura e da graça do Senhor, e nós temos que louvar a Deus, que independente da situação Ele sempre está cuidando da nossa família, está cuidando da gente, e isso é maravilhoso, né? Que a gente possa ter essa certeza nos nossos corações que Deus está no controle, independente do momento, da situação. E eu vou estar orando para a gente iniciar a nossa célula aí. Amém? Senhor Jesus, Pai amado, nos colocamos na sua presença, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, por mais essa semana, Senhor. Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Aleluia. E te agradecer pelas nossas famílias, Senhor. Espírito Santo, nos guie, Pai amado, nesse momento de estudo, Senhor. Traga, Pai amado, todo o refrigério para o nosso coração, Senhor. Que nós possamos, Pai amado, entender e que entre
no nosso coração que o Senhor está no controle. Independente do que tudo que está acontecendo, independente do que a mídia pode estar querendo colocar na nossa cabeça, Senhor, nós sabemos que o Senhor está no controle e que o Senhor cuida de nós, não só de nós, mas de todas as nossas famílias também. Abençoa cada família que está aí representada nesse momento, Senhor, e nos direciona, Pai amado. Em nome de Jesus, amém. Amém. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o anjo houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o anjo houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o anjo houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. Ou se duvida, ou se acredita, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. Ou se duvida, ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus. Aleluia! Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o anjo houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, oh, dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o anjo houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica, ninguém explica, ninguém explica Deus. Ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica o nosso Deus. Ninguém consegue explicar o tamanho do seu amor, a sua graça, a sua fidelidade, a sua soberania. Ninguém explica, ninguém explica Deus. Só Ele tem todo o poder, só Ele tem todo o poder.
Senhor, nós queremos louvar o Teu nome. Nós queremos bendizer o Senhor por aquilo que Tu és, Pai. Tu és, sempre foi e sempre será quem Tu és, Pai. Ó Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, Pai. Viemos aqui, Senhor, com um propósito, ó Pai. O propósito, Senhor, de adorar a Ti. O propósito, Senhor, de glorificar a Ti, ó Pai. Senhor, nós sabemos, ó Pai, que, ó Deus, a nossa luta, ela não é contra carne, ela não é contra sangue, mas ela é contra principados e potestade. Senhor, a única pessoa que não quer, ó Pai, que eu abra minha boca e que eu Te adore, a única pessoa que não quer, ó Pai, que eu, ó Pai, me expresse diante do Senhor, não são, ó Pai, as pessoas que estão à minha volta, mas são os seres espirituais que muitas das vezes nós não vemos, mas que são reais, ó Pai. E que eles estão, Senhor, de todas as formas, lutando e tentando, ó Pai, para fazer com que nós, ó Deus, não adoremos ao Senhor. Mas eu levanto, Senhor, a minha voz nesta noite, neste lugar. E em nome de Jesus, ó Pai, eu quero repreender todo e qualquer espírito contrário ao Espírito do Senhor. Ó Deus, eu quero não só repreender deste lugar, mas eu quero repreender de todos os lares que estão conosco nesta noite. Pai, que bata em retirada nesta hora. Deus, em nome de Jesus Cristo nós clamamos. E ao nome de Jesus, diz a Tua palavra, que se dobra todos os joelhos no céu, na terra e no inferno. E todo lábio confessa que Tu és Senhor, ó Pai. Então agora, Senhor, nós estamos aqui, ó Deus, e queremos decretar a falência. Queremos decretar, ó Pai, em nome de Jesus, que toda obra contrária, todo espírito contrário ao Espírito do Senhor caia por terra agora, Pai. E que seja estabelecido o Teu reino na nossa vida, Pai. Que seja estabelecida a Tua vontade na nossa vida, Pai. Deus, em nome de Jesus, não estamos aqui para nos apresentar, não estamos aqui, ó Pai, para nos aparecer, não estamos aqui, ó Pai, para brincar, estamos aqui, ó Pai, para abençoar a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Senhor, nós temos falha, nós temos defeitos, Senhor, nós temos coisas que precisam ser mudadas, mas nesta noite, Pai, que nada disso venha nos atrapalhar, ó Deus, de realmente Te adorar, de realmente, Pai, Te bendizer e de abençoar essas pessoas, Senhor, que estão nos acompanhando, Pai. Toma, Senhor, o seu lugar de honra nessa noite, Pai. Que o Teu Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, Senhor, que Ele venha nos convencer, Pai. Senhor, que o Teu Espírito que habita em nós venha mostrar, ó Pai, para nós aquilo que nós precisamos, ó Pai, reconhecer e nos humilhar diante de Ti, ó Pai. Oh Deus, no nome de Jesus, Pai. Aleluia. Aleluia. Até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. Eu mandarei o Consolador. Aleluia. E quando vier, Ele dará graça e temor. Uns desistiram, voltaram pra casa, mas 120 ali ficaram. Quando de repente ouve-se um som e dos 4 cantos o vento soprou. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Fica em Jerusalém. Aleluia.
e dos 4 cantos o vento soprou. Aleluia. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós. Oh, Deus. E pousa sobre cada um de nós. Vem com teu fogo, reacende a chama, sopra teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor. Aqui estamos, Senhor. Aleluia. Vem com teu fogo, reacende a chama, sopra teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor. Oh, Aqui aleluia. estamos, Senhor. Vem com teu fogo, reacende a chama, sopra teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor. Aqui estamos, Senhor. Aleluia. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo. E Aleluia. pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós. Aleluia. Pousa sobre cada um de nós. Vem com teu fogo, reacende a chama, sopra teu vento, vem nos inflama. Aleluia. Aqui estamos, Senhor. Aqui estamos, Senhor. Vem com teu Aleluia. fogo, reacende a chama, sopra teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Aleluia. Senhor. Aqui estamos, Senhor. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Estamos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Adoramos a Ti, ó Pai. Adoramos a Ti, Senhor. Adoramos a Ti, Pai. Adoramos a Ti, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus, Pai. Aleluia. Santo é o Senhor, Pai. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Que Deus possa acender na minha vida, que Deus possa acender na sua vida essa chama, esse fogo, que Ele possa fazer arder em nós essa vontade, esse desejo de nós estarmos na presença do Senhor. Eu não sei quem mais está aí com você na sua casa, mas eu gostaria que você, agora nesse momento, pudesse convidar essas pessoas que estão aí na sua casa para perto de você. Que você pudesse chamar ela para perto de você. E nós queremos, em nome de Jesus, fazermos uma oração pelas famílias da igreja, uma oração para que Deus possa prover tudo aquilo que precisa ser provido, que Deus possa trazer, sabe, cura, libertação, sustento, que Deus possa fazer a obra dele nas famílias da igreja. Eu quero pedir para minha esposa fazer essa oração. E logo após nós vamos cantar mais uma canção. E depois nós vamos estar compartilhando a palavra do Senhor nessa noite. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos na Tua presença, porque, Senhor amado, é o melhor lugar. É um lugar, Senhor, onde nós nos sentimos seguros. Aleluia. É um lugar, Senhor, onde o Senhor tem reservado para trazer paz, Senhor, ao nosso coração, para nos esconder, Senhor, do inimigo. E nós te louvamos, Senhor, porque temos a oportunidade, Senhor, de estar na Tua casa, na Tua presença. Aleluia. E adorarmos o Teu nome.
Senhor, nesta noite nós queremos colocar, Senhor, a vida, Senhor, de cada um, Pai, de Sim, cada Deus. família, Pai, diante do Senhor. Aleluia. A palavra diz, Senhor, que quando Josafá ouviu, Senhor, que haveria, Senhor, inimigos vindo contra ele, a tua palavra diz que ele temeu no coração, Pai. E porque ele temeu no coração, ele passou a buscar, ele pôs-se a buscar ao Senhor, Pai. Sim, Senhor, Deus. todas as famílias estão diante do Senhor nessa noite. Aleluia. E nós buscamos ao Senhor por cada família. Sim, nós Deus. buscamos ao Senhor para que o Senhor entre, Pai, em cada casa. Sim, Tire, Deus. Senhor, todo medo, todo temor. Sim, Tire, Senhor Deus. amado, toda confusão, toda tristeza, Sim, toda Deus. enfermidade. Senhor, que o Senhor entre, Pai, com provisão. Aleluia. Que o Senhor abençoe os celeiros dos teus filhos. Deus, e que em nome do Senhor Jesus, assim como aleluia. Josafá pôs-se a buscar ao Senhor porque estava com medo. Senhor, que as famílias tenham isso no seu coração. Aleluia. Que buscar ao Senhor, Pai, é o melhor remédio. É tudo aquilo que precisamos para afastar todo medo, toda angústia, toda dor, toda preocupação. Deus, em nome de Jesus, Aleluia. Pai, os teus anjos nesta noite, Senhor, com espada desembainhada, entre em cada casa, Senhor, em cada cômodo, Pai, e em nome de Jesus, Pai, possa tirar, possa colocar, Senhor, Aleluia. fora todo demônio, Senhor, que tenha entrado para trazer confusão, tristeza, Deus. desânimo, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós colocamos cada família diante do Senhor e declaramos, Pai, que a tua presença está enchendo cada casa nessa noite, porque não há lugar melhor que a tua presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós clamamos a ti, Pai. Aleluia. Oh, glória. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Verbo se fez carne, Aleluia. na terra desceu. É Jesus. Aleluia. Operou muitos milagres. Aleluia. Era mesmo o Filho de Deus. Aleluia. Morreu na cruz, mas ressuscitou. Ele está vivo. Está vivo, Senhor. Por isso nós te adoramos. Aleluia. Mas quando foi, fez sua promessa que viria nos buscar. Aleluia. Eu aguardo, estou com pressa. Quero ir para velar. Oh. Sou tua noiva apaixonada. Aleluia. Aguardo sua chegada. Oh. Aleluia. Volta logo, Jesus. Jesus. Vem me levar pra casa. O céu é o meu lar. O céu é minha morada. Oh. Mas volta logo, Jesus. Tenho saudade de casa. O céu é o meu lar. O céu é minha morada. Aleluia. Esse seja o seu clamor, sua oração nesse dia. Oh. E eu aguardo, estou com pressa. Quero ir para o meu lar. Aleluia. Sou tua noiva apaixonada. Aleluia. Oh. Aguardo sua chegada. Volta logo, Jesus. Vem me levar pra casa. O céu é o meu lar. O céu é minha morada. Mas volta
lar. Aleluia. O céu é o meu lar. O céu é minha morada. Volta logo, Jesus. Tenho saudade de casa. O céu é o meu lar. O céu é minha morada. Mas volta logo, Jesus. Tenho saudade de casa. O céu é o meu lar. Aleluia. O céu é minha morada. Aleluia. Mas volta logo, Jesus. Vem e me leva pra casa. Aleluia. O céu é o meu Oh, lar. glória. O céu é minha morada. Morada. Mas volta logo, Jesus. Tenho saudade de casa. O céu é o meu lar. O céu é minha morada. Aleluias. O céu é o lugar que nos fascina. O céu é o lugar que nos traz paz. O céu é o lugar que tira e seca dos nossos olhos todas as lágrimas. É por isso, querido, que eu e você devemos em todo tempo, o tempo todo, pensar nos céus. Aleluias! Quantos que foram aí na sua casa abençoados por essas canções, por essas orações, né? Diga aí, eu fui, né? Coloca aí, eu fui, pastor, né? Nossa oração é que Deus possa abençoar todas as famílias que têm nos acompanhado, né? Que mesmo distantes, estão junto conosco todas as segunda-feira. Amém? Sexta-feira. Sexta-feira. Amém? Tô parecendo a Ivonete, né? A Ivonete colocou quinta-feira para mim e eu... Aleluia. Eu quero convidar você, enquanto você escreve aí que está sendo abençoado, a abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo. No capítulo 2, nós vamos ler do verso 3 ao verso 7. 2 Timóteo, capítulo 2, do verso 3 ao verso 7. Você que pode compartilhar aí, querido, compartilhe aí, né, com os seus amigos. Não crie uma sala, mas compartilhe. Convide outras pessoas para estar conosco e receber dessa porção da palavra. Amém? Aleluias. Vamos lá, quem pode ler? É do 3? Ao 7. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que eu digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Aleluias. Amém, queridos? Eu gosto desse texto, né? Porque esse texto, ele... Aleluias. É a mãe da Jaque. Deus abençoe, irmã querida. A Jaque. Aleluia. Deus abençoe mesmo sua vida por estar com a gente aí, né? A Jaque. Eu gosto desse texto, queridos, porque esse texto, ele tem muitas lições para as nossas vidas. E eu, na verdade, quando leio esse texto me chama a atenção. Por quê? Porque ele me faz voltar anos atrás. Quando eu ainda estava estudando, fazendo, né,
o ginásio na nossa época, né, amor? Era ginásio, né? Quem é da época do ginásio aí, né? Faz assim, ó, faz um joinha aí, né? Os que estão nos acompanhando aí, eu acho que a tia Jo é do ginásio ainda, né, tia Jo? A Ivonete é do ginásio, a irmã Rosélia é do ginásio, né? Quem não, a Shirley também deve ser do ginásio, né, Shirley? Você é da época do ginásio, não é? Por quê, queridos? Porque hoje, né, seria o Fundamental 2, né? O Fundamental 2, que vai do 5º ano ao 9º ano, né? Nós somos do ginásio, que ia da 5ª série à 8ª série. Você também é do ginásio? Você Eu pegou sou essa do época? ginásio. Então, porque eu estudei daqui da série, então você. Então a Ana que não é mais do ginásio. E quando a gente, na verdade, estava lá no ginásio, eu não sei você, né? Mas a gente, na língua portuguesa, aprendemos uma matéria, né? Dentro da matéria da língua portuguesa, a gente aprendeu sobre as figuras de linguagem. Você lembra disso, das figuras de linguagem? Lembra disso, amor? Sem ser essa que está aí, que você está aí acompanhando, né? Me diga uma figura de linguagem que você lembra. Tem uma assim, prosopopeia. É uma figura de linguagem. Onomatopeia, isso aí tem. Hã? Qual que é a outra, Ana? Hiperbólica. Uma figura de linguagem. Fala aí, ô Fernando. Então fala essa, amor. Essa daí você sabe. Eu não levo nenhuma. Sabe sim. Olha lá, a Shirley diz que é. Então fala aí, Shirley, uma figura de retórica. Linguagem? De linguagem. Bonete. Então, queridos, né, entre muitas figuras de linguagem, nós temos uma que é a metáfora, né? E aí eu pergunto para você, Thalita, o que é uma metáfora? É o que não tá dentro. É? É uma meta que tá fora, que não Não, tá dentro. tem nada a ver. O que é uma metáfora, meu amor? É as parábolas de Jesus. Leia aí, amorzinho. É a designação de um objeto ou qualidade mediante uma palavra que designa outro objeto ou outra qualidade que tem com o primeiro uma relação de semelhança. Tipo, ele tem uma vontade de ferro, para dizer que ele tem uma vontade forte. É isso aí. E se nós perguntássemos assim, então, né, dentro dessa explicação sobre metáfora, no texto que nós lemos, Paulo vai fazer essa designação, né, fazendo essa comparação, né, essa comparação. E ele vai fazer essa comparação, né, entre o cristão e o quê? O soldado, o atleta e o lavrador. É isso aí. Ele vai fazer uma comparação entre o cristão e o soldado, o cristão e o atleta, o cristão e o lavrador. Isso é uma metáfora, né? É uma metáfora. Por que é uma metáfora? Porque o cristão, ainda que ele seja um soldado, ele não é o soldado. Concorda ou não? Por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês. A Bíblia, nós lemos na Bíblia, lá no livro de Salmos, que a Bíblia, ela é lâmpada para os nossos pés. Se nós apagarmos todas as luzes aqui, né, e ficarmos só com a Bíblia, haverá claridade nesse lugar? Não, por quê? Porque é uma metáfora, né? É uma metáfora, é uma comparação, né,
que está sendo feito entre a Bíblia e a lâmpada, a luz que nos alumia ou ilumina, né? É uma metáfora. Então, quando a gente lê que Paulo está dizendo a Timóteo que Timóteo deve sofrer com ele como um bom soldado. Timóteo era um soldado? O que Timóteo era na verdade? Ele era um discípulo de Paulo. Era um discípulo de Paulo, era um pastor da igreja de Éfeso, era um cristão, um crente, um salvo em Cristo, como eu e você, nós somos, né? E isso me chama a atenção, por quê, queridos? Porque Paulo, ele vai colocar dentro dessas metáforas facetas, né, que mostram nossas características. São características, são facetas, né, características próprias de algo ou de alguém. E eu gosto muito, irmãos, porque Paulo, ele mostra para Timóteo que não existe uma vida cristã verdadeira se esta vida cristã não trazer para mim, não trazer para você essa consciência e nós atentarmos para isso. Atentarmos para quê? Que nós somos soldados. Então, eu sou um soldado, e você, Ana? Eu sou um soldado, e você, Fernanda? Eu sou um soldado, e você? Ivonete, Shirley, Lucas, Moisés, Stephanie, Rick, todos vocês que estão aí nos acompanhando, né? Eu sou um soldado. E você, amor? Então, a Bíblia está mostrando que nós somos um soldado. E nós precisamos atentar para isso, querido. Atentar para quê? Que nós, como cristão, precisamos ter essa noção. A noção de que nós somos soldados. E soldado serve para quê? Servir. Para guerrear. Para guerrear. E o apóstolo Paulo, ele vai mostrar isso para Timóteo. E ele não só mostra para Timóteo, mas era a sua ocupação, a sua preocupação com as igrejas que existiam na época dele. Mostrar para essas igrejas que essas igrejas não podem perder de vista, não podem, na verdade, se esquecer de que nós somos soldados e precisamos agir como soldados. E lá no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 13, o apóstolo Paulo, ele vai escrever às pessoas ali de Éfeso, né, algo a respeito disso. E o que ele diz lá? Vamos lá. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo isso. Tudo. Ou seja, Paulo está dizendo assim que para que, né, nós não sejamos derrotado e destruído pelos dias maus, nós precisamos ser como o quê? Um soldado armado. Vamos lá, pessoal, vocês que estão aqui. Ser como o quê, meu anjo? Soldado. Um soldado. Vestido, armado. O que o apóstolo Paulo está colocando aqui em Efésio é que ninguém consegue resistir os dias maus como um atleta. Veja que aqui ele não coloca atleta, ele coloca soldado. Ninguém consegue vencer os dias maus, ele não coloca aqui como um lavrador, ele coloca como um soldado.
Por quê? Numa guerra, o que pode fazer um atleta? Correr. Fugir. Numa guerra, o que pode fazer um lavrador? Para uma guerra, é necessário um soldado. E eu acredito que isso é importante, irmãos. Por quê? Porque hoje, como é que você vê a igreja? A igreja hoje se porta como soldados? O que você acha, meu amor? Eu acho que não. Você, Fernando, fala. Pode continuar, amor. Eu acho que está se portando mais como uma pessoa covarde. Que está se escondendo, né? Em alguns momentos se esconde em vez de se expor. Eu acho que... não sei, no meu ver não está se portando como soldado. Você, Fernando. Teria que ser soldado. Mas eu também acho que não está sendo soldado. O que eu vejo hoje, né, eu até coloquei, né, no meu esboço aqui, é que a maioria das pessoas se portam como turista, como alguém que está passeando, como alguém que está conhecendo as coisas, mas não como um soldado, como alguém que está aqui para guerrear, como alguém que está aqui porque entende que está numa guerra. Eu tenho visto algumas frases, né, seja no Instagram, no Facebook, na internet, que diz assim: para um mundo com medo, necessita de uma igreja com coragem. E o que nós vemos hoje? Nós vemos que estamos num mundo com medo e uma igreja que também está cheia de medo. E uma das coisas que eu entendo, irmãos, é que nós estamos em guerra o tempo todo. Do momento em que nós acordamos até enquanto nós dormimos. Existe uma guerra acirrada, travada no mundo espiritual, e isso é uma realidade da qual nós não podemos esquecer. Há uma guerra, irmãos, que ela é invisível, mas ela é real. Há uma guerra que ela é invisível, mas ela é real. E essa guerra, ela está sendo travada o tempo todo, todo o tempo. É por isso que nós não podemos, em momento nenhum, em hipótese alguma, né, pastora Bega, entendermos que nós estamos aqui passeando. Nós não estamos passeando, nós estamos aqui como soldados. E eu acredito que por não entender essa posição de soldado, as pessoas, elas são abatidas. Porque por que numa guerra o soldado tem que ficar 24 horas, né, com a sua arma, né, não sei como é que fala, né, pronta, né, tem que estar com a sua arma pronta, tem que ficar olhando para tudo quanto é lado, né? Por quê? Porque se ele vacilar, ele é abatido. E muitas vezes somos abatidos porque não nos portamos como soldado. É como se fosse um turista andando no meio de uma guerra. Vem ali o tiro e pega ele. É isso aí. Uma coisa que a gente precisa entender é que ninguém quer ser turista no meio da guerra. Porque não tem nada para a gente ver ali a não ser morte, atrocidades. Então, no meio de uma guerra, não se precisa de turistas, se precisa de soldados. E o apóstolo Pedro,
lá no capítulo 5, versículo 8 e 9, Continua, pai. ele vai trazer algo interessante. Vamos lá. O que está escrito? 1 Pedro 5, verso 8 e 9. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos de vocês têm em todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Ou seja, então, duas coisas que nós precisamos entender nesse texto. Primeiro, que não adianta nós mudarmos de cidade, não adianta nós mudarmos de bairro, não adianta nós mudarmos de país, porque o que a Bíblia está dizendo é que a guerra, essa guerra, ela é geral, não tem um lugar nesse mundo que essa guerra não existe. E a segunda coisa que nós precisamos entender é que essa guerra não é uma guerra que acontece só em determinados horários. O diabo, ele não está atrás de mim, o diabo não está atrás de você, o diabo não está atrás de nós só por alguns momentos. É por isso que ele está dizendo que nós temos que ser sóbrios e vigiar. Por quê? Porque o diabo, né, o nosso adversário, aquele que está em guerra conosco e nós com ele, ele procura o tempo todo uma forma do quê? De nos abater. E aí entra o que a pastora disse. Por muitas das vezes as pessoas na igreja não entenderem e não se portarem como soldados, eles são abatidos. E eu acho interessante, queridos, porque Paulo, ele tinha uma preocupação muito grande em trazer esse ensino e em ministrar, não só para os seus discípulos, mas para as igrejas da sua época, essa realidade que nós vamos ver ele repetindo muitas das vezes. Nós vemos ele falando para Timóteo que Timóteo tem que ser um soldado. Nós vemos ele falando para a igreja de Éfeso que a igreja de Éfeso ela tinha que se revestir, né, de toda a armadura, se portar como soldado. Aí se você pega a Bíblia lá em 2 Coríntios capítulo 10, versos 3, 4 e 5. Verso 3, 4 e 5. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Embora andamos na carne, nós não militamos segundo a carne. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, ó, existe uma guerra espiritual, onde existe uma força contrária a tudo o que nós almejamos, a tudo o que nós sonhamos, a tudo o que nós queremos. Então nós estamos em guerra, irmãos. Desde o momento em que eu e você decidimos entregar a nossa vida a Jesus, nós, na verdade, nos alistamos no exército, o grande exército de Deus. E nós estamos em guerra o tempo todo. Existe uma batalha, né, que está sendo travada durante o tempo todo, e nós precisamos ter consciência disso. Nós precisamos ter noção disso, que nós estamos em guerra.
voltando ali um pouquinho para Pedro, o que eu acho bem interessante é que Pedro fala com conhecimento de causa. Quando ele diz lá, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Pedro viveu isso na vida dele, né? Inclusive, teve uma situação em que Jesus disse o quê? Para trás de mim, Satanás. Não, o diabo quer te peneirar, mas eu roguei ao Pai por ti. Não foi? Que ele falou? E eu acho bem interessante, porque eu acredito que quando, a minha maneira de ver, quando Pedro estava escrevendo isso, o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, eu acho que ele se imaginou lá perto da fogueira, quando ele negou Jesus 3 vezes, mesmo sendo avisado, por ele não ter tido uma posição, né? Ele nega Jesus, e eu acho que ele se viu naquele lugar. Por isso que eu falo, né? Eu acho que ele escrevendo isso, lógico, ele escrevendo com conhecimento de causa, né? Dizendo, Sim. não, isso aqui que eu estou escrevendo, eu vivi, isso aqui é verdadeiro, o diabo está procurando você para derrubar. É isso aí. Então, o que nós precisamos entender, queridos, é que existe uma guerra, e essa guerra, ela é uma guerra sem trégua. É uma guerra que acontece constantemente. Porque, por exemplo, né? Quem é que não quer que você seja feliz e realizado? Sou eu. Não, o diabo. Não existe, irmão, por mais que as pessoas tenham inveja, por mais que as pessoas, na verdade, não querem ver o teu sucesso e querem ver sua derrota, por mais que exista pessoas, né, com esse sentimento, a única pessoa que não quer que você vá para frente, que você conquiste, que você vença, é o inimigo. É o diabo. Por que ele não quer? Porque, presta bem atenção, além dele ele ter sido expulso do céu, né, e ele ter ganhado uma casa que é o inferno, ele não tem a chave nem da própria casa dele, ele não é dono nem da própria casa dele. Então ele é, desculpa a palavra, um desgraçado, que quer desgraçar a vida daquelas pessoas como eu, como você, como nós. Então a minha luta, o apóstolo Paulo diz que não é contra pessoas, a minha luta é contra Satanás e os seus demônios. Então é uma guerra espiritual. Talvez seja essa, né? Talvez seja essa a questão pela qual muitas pessoas vivem uma vida cristã como uma vida de turista. Fogo nele. É isso mesmo, Bega. Fogo nele. Da cabeça aos pés. Mas eu acho que, não sei, né, se a gente pode colocar assim em porcentagem, mas eu acho que talvez 90% ainda da igreja não se deu conta, né, dessa luta que tem contra o diabo constante, todo dia, em todo lugar que você está, em qualquer, sabe, essa luta constante, né, que é travada dele contra nós, para que a gente possa, né, desistir, e a gente tem que revidar, e é contra ele, sabe, é uma luta constante isso. E o interessante é que nós, aqui no Brasil, nós talvez não temos essa noção mais clara, né? Como é lá em Israel, naqueles países árabes, onde existe guerras constantes, né? Então, você vai ver lá que os soldados lá, eles não são escalados igual aqui, né? Aqui é por escala. Então, hoje eu estou de escala, né? Então, é 12 por 36, né? 8 por 24. Então é tipo assim, eu sou soldado só quando eu estou escalado, quando eu estou lá vestido de soldado, então... Mas a verdade é que nós somos soldados o tempo todo. É igual aquele filme que a gente assistiu, esse filme que a gente assistiu essa semana, Questão de Honra, né? Lá em Guantánamo, lá, né? Lá que eles têm que ficar 24 horas defendendo a fronteira, né, dos Estados Unidos com o México, né? É o México? Não sei se é o México.
Eu não sei qual que é, mas eles têm que ficar 24 horas, né, cuidando lá para que não invadam. A gente não tem essa noção justamente por causa disso, porque no Brasil é um país muito livre, muito, sabe, muito longe de guerras, né? A gente nunca teve uma guerra no Brasil, vamos dizer assim, né? E aí as pessoas que vivem, né, eu fico imaginando o Irã lá, né? As pessoas do Irã, eu fico imaginando aquelas casas, todo mundo, sabe, pensando, meu Deus, né? Sei lá, né? Pode cair uma bomba aqui, a gente não sabe quando, que hora. E é justamente isso, né? Essa questão da gente estar essa prontidão que a gente tem que ter contra o diabo. Essa noção de guerra constante. E isso é um fato, queridos, muito interessante, porque o apóstolo Paulo, ele vai traçar, né, essas facetas, né, da vida cristã, mostrando que nós temos que ter em mente que nós somos um soldado. Que nós somos um soldado e que nós estamos aqui em guerra. E é uma guerra constante, Fernando. É o tempo todo, não é uma guerra por escala. É uma guerra constante. E quando Paulo ele usa, né, dessa metáfora, ele tinha noção do que ele estava dizendo. Não porque ele foi um soldado. Paulo nunca foi um soldado. Mas Paulo ele tinha noção. Por quê? Porque, né, há pelo menos 3 relatos de Paulo sendo preso. Então Paulo sabia como é que se portava um soldado. E há um momento em que Paulo é preso e que me chama a atenção, que está lá no livro de Atos, capítulo 16, versículo 27 e 29, eu acho que é 37. Atos o quê? Não, é 27 mesmo. Atos o quê? 16, 27 ao 29. Pode ler? Pode. O carcereiro acordou e vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: "Não faça isso, estamos todos aqui." O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Por quê? Eu vou fazer uma pergunta para você, meu anjo. Você já parou a pensar por que o carcereiro ele ia tirar sua própria vida? Porque ele era responsável por todos os presos ali, né? E como a responsabilidade era dele. E se todo mundo fugisse, ele ia ter que, né, responder sobre tudo aquela fuga. E com certeza eles iam matar ele mesmo, né? Ele sabia qual era o castigo, ele sabia qual era a regra. Ele sabia o que aconteceria com ele, por ele, porque a Bíblia diz que ele dormiu. Ele não vigiou, ele dormiu. Quando ele acordou, ele viu, ele disse: "Nossa, foi na hora que eu dormi. Alguém entrou aqui, abriu as portas, todo mundo foi embora e eu não vi." E como é que ele ia dar explicação para os seus superiores? Então ele ia tirar a sua própria vida. E aqui que existe um ponto que eu acho interessante. É que muitas das vezes nós estamos vendo uma igreja que quando entende que é soldado, dorme. Está dormindo. Está dormindo. Nós estamos vendo uma igreja dormindo. E existe até um texto escrito, né? Não sei, acho que está lá em Colossenses, que diz lá: "Desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá." A quem que essa palavra está sendo dita? A uma igreja. Efésios 5:14. A uma igreja.
Está dizendo, igreja, acorda. Para de viver entre os mortos, para que Cristo venha te esclarecer, para que Cristo venha cumprir em ti o propósito. E eu acho muito importante, queridos, por quê? Porque muitas pessoas, elas não têm noção de algumas coisas que para muitos eu sou retrógrado. Eu não sei. Eu falei aqui sobre, figura de linguagem. Nós estamos falando sobre essas facetas, essas metáforas que Paulo usou, para Timóteo, dizendo que, ele deveria ser, como cristão, um bom soldado. Veja que ele põe: você como cristão deve ser um bom soldado. Não é que, o Timóteo ia se alistar lá e ia fazer parte, da marinha, da aeronáutica e do exército. Não. Mas ele tinha que entender que ele estava numa guerra. E quando a gente vai, irmãos, lá, para o nosso ginásio, a gente aprende lá no nosso ginásio, numa das matérias de português, os pronomes de tratamentos. E existe nesses pronomes de tratamento, as pessoas, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, que você vai usar. E quando você trata, você usa esse pronome você, você vai ver que a palavra, esse modo de tratar, ele é considerado um modo informal. Ele não pode ser usado em momentos formais. E isso é uma coisa que eu gosto muito, por quê? Porque quando uma pessoa, ela se alista, você sabe qual é a primeira coisa que ela aprende lá, na academia, no exército? A se dirigir ao seu comandante. Pronomes pessoais. Ela não pode mais falar você para ele. Vai aprender como tratar. Sim, senhor, não, senhor. Obrigado, com licença. Mas ele não chama você lá? Chama, mas depende de quem. Porque você é um pronome de tratamento informal. Daí quando a gente fala isso, qual é o seu entendimento, meu amor? Um pronome de tratamento informal. Como assim? Não entendi. Você é um pronome de tratamento informal. Então, quando você ouve isso, o que vem à tua mente? Que não é para todo mundo que você tem que usar você. Existem pessoas que você não cabe. Não é você não cabe. O tratamento você não cabe. Por exemplo, nós temos visto muito isso e nós aqui como família, temos até, algumas pessoas podem até, por que a gente não canta, fala lá, música. Eu só quero ver você. Por quê? Por que a gente canta aqui na igreja? Só quero ver Jesus. Só quero ver o Senhor. Por que, irmãos? Porque eu disse que sou retrógrado. Por quê? Porque para mim, queridos, nós precisamos ter em mente com quem que nós estamos tratando, com quem que nós estamos lidando. Então, para mim, quando eu ouço uma das minhas filhas se referindo ao vô, à avó como você, ao tio, à tia como você, isso remove dentro de mim, porque eu não aprendi assim.
Na sua época, na minha época de criança, quando você, né, se direcionava, sabe, não era por querer, sem querer, a uma pessoa mais velha, ou você, e o seu pai e a sua mãe estivessem perto, o que ele fazia? Ele corrigia. Ele dizia, isso é falta de respeito, isso é falta de educação. Era assim, Bega? Era assim, Shirley? Ivonete? Coisa que para essa nova geração não é. Por quê, irmãos? Porque muitas das vezes nós não temos entendimento de quem nós somos e o que nós estamos fazendo nessa terra. Então, como cristão, é isso aí, Chico. Então, como cristão, irmãos, Paulo está dizendo assim, ó, que como cristão nós temos que ser um bom soldado. E o bom soldado, ele tem que ter em mente, primeiro, que a guerra é constante, ele tem que estar preparado sempre. E a segunda coisa, como bom soldado, nós precisamos estar consciente de onde estamos e com quem nós estamos tratando e falando, para agirmos de maneira certa. E eu acho interessante porque hoje se fala muito sobre o Evangelho da Graça. Agora, o Evangelho da Graça, ele não veio, irmãos, anular princípios. E quando a gente vai ler o último texto aqui para encerrar, lá em Lucas capítulo 9, versículo 23 e 24, Jesus vai dizer para as pessoas, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Então Jesus, ele não veio trazer, né, no Evangelho uma porta aberta para que as pessoas pensem e ajam da maneira como eles pensam. Não. Existem princípios, existem normativas, existem regras que nós precisamos entender. E nós não entendemos muitas das vezes, né? E é por isso que eu acho que a igreja, ela não tem se portado e sido o exército que ela deveria ser, porque ela não tem esse entendimento. Qual o entendimento? O entendimento que como cristão nós temos que ser um bom soldado. Não é só um soldado, é um bom soldado. Então o cristão que não é um bom soldado é um cristão meia boca. Porque o que Paulo está colocando é que, como cristão, Timóteo deveria ser um bom soldado. Então eu quero deixar você aí da sua casa e nós aqui com essa palavra. Somos bons soldados? Porque se nós estamos sendo bons soldados, nós, consequentemente, estamos sendo um cristão genuíno. Se como soldados nós não estamos portando bem, então nós não somos cristãos genuínos. Então eu vou deixar para a próxima sexta-feira as outras metáforas usadas por Paulo, né? Eu coloquei lá para as pessoas, que serão 3 sexta-feiras que nós vamos estar falando sobre isso. Então hoje nós falamos sobre o cristão como soldado. Sexta-feira nós vamos falar do cristão como atleta. E na outra sexta o cristão como lavrador. Amém? Então eu passo a palavra para a pastora que vai fazer o encerramento aí. Amém? Com vocês. E vamos chamar, glória a Deus. Então vamos chamar a Cleide, né?
Cleide que vai orar então com a gente hoje, tá? Aceita aí, Cleide. E nós vamos orar, que o Senhor nos ajude a ser esse soldado, né? Não esquece de deitar o celular, Moisés. Não esquecendo dois trabalhos, vamos dizer assim, né? Ele luta e defende. Fala alguma coisa. Fala oi. Oi, tia Cleide! Tá ouvindo? Oi! Oiê! Tudo bom? Tudo. Vamos orar então? Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigada, ó Deus, pela tua palavra, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade, meu Deus, que o Senhor nos dá, Senhor, mesmo sendo, Senhor, pelo Facebook, de nós ouvirmos, Senhor, e aprender mais de ti, Senhor. Porque queremos, meu Deus, ser cada dia mais uns soldados guerreiros, Senhor. Soldados, meu Deus, que vai à batalha, Senhor, para vencer, ó Deus. E, Senhor, para nós vencermos a batalha, Senhor, a luta, Senhor, nós temos que estar sempre presentes, Senhor, na tua... sempre presente, meu Deus, aprendendo, Senhor, da tua palavra, Senhor, aprendendo, Senhor, a orar, Senhor, a cada dia, Senhor, a ler a tua palavra, Senhor, e sermos, Senhor, desejosos, Senhor, aprendermos mais de ti, Deus. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que possamos, meu Deus, a cada dia, Senhor, termos, Senhor, esse desejo grande, Senhor, de aprender, Senhor, de ouvir, Senhor, estar presente, Senhor. Porque, Senhor, sem ti, Senhor, nós não seremos vencedores, ó Deus. Pai amado, Pai querido, ensina, Senhor, ensina-nos a mais de ti, Senhor, a ler mais, Senhor, a tua palavra, Senhor, a orarmos, Senhor, estarmos mais na tua presença, Senhor. Porque só assim, Senhor, seremos vencedores, meu Deus. Senhor, que a tua igreja, Senhor, venha entender mais, Senhor, sobre isso, Senhor, que ser soldados, Pai, vencedores, precisamos, Senhor, estar, Senhor, na tua presença, Senhor, e buscar mais de ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tira a mão da frente aí, irmã Cleide, para nós tirar uma foto. Ó, olha lá. Aí, tirou a mão da frente. Fica aí, vai. Beijo, Moisés. É isso aí, pastor. Ei, cai de quem? Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau, Nós tchau. continuamos, queridos, proibidos de fazermos os cultos presenciais. Então, a transmissão amanhã dos jovens será pelo YouTube, a escola bíblica de domingo será pelo Facebook e o culto de domingo à noite será pelo YouTube. YouTube. Deus abençoe. Tchau. Tchau, tchau.